Bom dia, amados irmãos. Bom dia. Como vocês viram, antes de iniciarmos as palestras, nós sempre temos uma preparação, né? Nós temos uma preparação quando vamos dormir já sabendo que no outro dia temos as nossas obrigações para viver. Todos aqueles que estão na carne nesse momento, reencarnados, pela graça do Senhor nosso Deus que nos criou, e pela graça do Pai de amor infinito, que deu a possibilidade de estarmos unidos nesta casa de Bezerra, que é uma casa de amor, uma casa de fraternidade, uma casa de muita coragem. Porque mesmo atualmente, onde todos podem falar tudo o que pensam, hoje, atualmente, vocês sabem, as mídias estão aí para tudo e para todos. Nós continuamos no mesmo pensamento de outrora, no mesmo pensamento de 2000 anos atrás, 2023 anos atrás, quando o nosso Mestre Jesus veio a este mundo. Tentando trazer as palavras amoráveis, as palavras de conforto espiritual, as palavras de incentivo. Porque sabemos que a vida do Cristo, todos aqui conhecem a história dele, foi uma vida de muito sacrifício. Foi uma vida envolvida com muitas perseguições. Uma vida envolvida em muitas mentiras. E desde antes, muito antes da vinda do nosso querido irmão maior, já habitava o planeta a maldade. Porque a árvore do Evangelho, para ser implantada no mundo, precisou ter raízes. E aquelas raízes profundas. E muitos aqui sabem, quando plantamos uma árvore, queremos que ela nasça e enfeite os nossos jardins, na frente da nossa casa. E muitos também sabem como a gente se alegra quando germina e quando ela vai crescendo, então temos tanto cuidado, quando chove, cuidamos, no inverno cobrimos, enfim, todos os cuidados que temos com as nossas plantações. Estou falando isso para que vocês possam imaginar o quão difícil foi chegar aqui, 2023 anos, após toda essa germinação, toda essa plantação que Deus fez, para que o nosso planeta, hoje, pequenino, planeta do braço de ouro, chamado de planeta água, planeta azul, pudesse aqui estar com a nossa casa, o nosso lar. E eu pergunto a todos vocês, que vêm aqui todos os sábados, que façam as suas reflexões. Quantos aqui se preparam para o futuro? Não esse futuro aqui. Uma pequena explanação de lembrá-los que tudo que nós vamos fazer daqui a pouco já passa pelo nosso cérebro e nós já estamos tipo com uma agenda no nosso cérebro. Amanhã farei isso, amanhã farei aquilo. Aqueles que trabalham todos os dias têm os seus horários para levantar e para irem para as suas tarefas, para os seus estudos. As donas de casa já sabem tudo de cor e salteado que elas vão fazer. E como eu estava dizendo, quando nós estamos numa casa como essa, mais de 30 anos já foi sedimentada nesse local, vocês que chegaram aqui, alguns há poucos tempos e outros nós já conhecemos, todos vocês que adentram aqui todos os sábados, já estão aqui há muito tempo. E sempre o nosso questionamento é como hoje vocês se encontram. Como hoje vocês estão? Qual foi a evolução que vocês tiveram até hoje? Desde o momento que aqui colocaram seus pés. Porque assim como eu disse, Cristo, há 2023 anos esteve conosco e foi o homem que mais semeou, que mais plantou,
que mais tentou fazer que a árvore do Evangelho fosse sempre cuidada com muito amor. E muitos ainda estão com os olhos semi-abertos. E na seara do Cristo, quando nós recebemos tanta luz e quando vemos o lado espiritual que vocês muitos não enxergam, nós ficamos torcendo. Nós ficamos esperando que vocês acordem, que vocês sintam o amor de Jesus em seus corações, por mais dificuldades que tenham. Ninguém passou pior do que Jesus nessa terra. E olha que os escritores não contam nem um terço do que aconteceu com ele, porque a maldade foi muito grande. E eu vos digo que a maldade do mundo espiritual é muito maior do que vocês possam imaginar. Todos os irmãos que se colocam as tarefas com Jesus estão nessa seara do Cristo por amor. Todos aqui, que vêm todos os sábados, vocês, porque alguma palavra já entrou em seus corações. Eu, que estou aqui sempre que posso, e na maioria da minha vida que tenho vivido, estou aqui todos os sábados, desde a reencarnação do meu amado, meu querido, nosso venerando, que tem um espírito de tanta luz, que a sua luz esparge nesta casa até hoje e continuará espargindo, porque mesmo reencarnado, ele pode continuar trabalhando no mundo dos espíritos como todos nós. É só um período de adaptação com o seu espírito, com o seu corpo encarnado. Breve estará entre nós, continuando as tarefas, porque como Jesus, nas histórias que vocês ouviram, Jesus estava sempre em todos os lugares. Porque os espíritos de luz, eles sempre estarão em todos os lugares. E sempre ouvi falar que Deus mora dentro de nós. E Ele mora nesse cadinho de luz e de amor que Ele colocou nos nossos DNAs espirituais, porque somos a sua descendência. Assim como Ele disse a Abraão que todas as estrelas que ele avistava no céu seriam muito maior a sua descendência, seria nosso Pai, nosso Deus, que criou a todos nós, toda a natureza e todos que aqui estão sentados hoje, aqueles que estão nas galerias como espíritos, porque essa casa alberga muitos encarnados e desencarnados, muitos felizes e muitos infelizes da Terra. E eu comecei essa conversa para dizer a vocês que todos vós têm o DNA de Deus, porque Deus é o nosso Criador absoluto. Deus é a grande força, a grande inteligência, é a força vital. Deus é tudo de bom que vocês possam imaginar. Mas Ele só pode trabalhar no coração daquele que aceita a sua paternidade. Deus jamais fará com que vocês sejam aviltados. Deus jamais deixará que todo o sofrimento maior invada os seus corações, porque Ele diz sempre basta. Basta de sofrimento. E como dar um basta ao sofrimento, se ainda carregamos todas as mazelas do mundo, todas as vicissitudes da vida, tudo aquilo que nos atrapalha o crescimento espiritual? É por isso que o Espiritismo, Redivivo Jesus, é sempre muito combatido. Porque é muito difícil, meus irmãos. Nós que estamos no mundo dos espíritos vemos muitos irmãos labutando todos os dias, orando, vigiando, como diz a música, semeando a luz, como foi Chico. E muitos se perdem. Não aguentam a força da cruz. Não aguentam a luz. Porque muitos irmãos tiram-nas dos seus alcances. E eu queria que vocês compreendessem nessa manhã que nessa tarefa divinal que fazemos todos os sábados e alguns dias da semana, estará sempre o Espírito de Deus, porque Ele habita em nós e todos vós. Estávamos lendo, a médium estava lendo uma matéria, porque todos os dias nós lemos os livros, principalmente fazemos o Evangelho no lar, porque precisamos nos cobrir com as luzes divinais. E então,
foi solicitado que ela viesse hoje fazer essa tarefa, porque todos vocês a conhecem lá dentro dos passes. E nós pensamos o que falar amanhã, porque nós estávamos esperando. Então abrimos ao acaso o livro do Evangelho, e lá falava, no capítulo 3, das muitas moradas na casa de meu pai. Vocês vêm todos os sábados aqui, graças a Deus. E eu queria que vocês refletissem numa pergunta agora que vos faço. Vocês sabem quais são essas moradas da casa de meu pai? Reflitam. Muitas as moradas na casa de meu pai. Uma dessas moradas é o nosso planeta Terra, onde, óbvio, todos já sabem. E vocês estão sobre o planeta Terra. Vocês sabem o que é o planeta Terra diante da divindade de Deus? Essa casa que alberga todos nós, porque nós estamos ainda no mundo dos espíritos, sobre o planeta Terra. Então eu vos pergunto, reflitam. Vocês imaginem que o universo de Deus é muito imenso, é maravilhoso, é grandioso demais. E Deus é um Pai de tanta sabedoria e amor que jamais faria apenas um planeta num universo tão imenso como esse, chamado planeta Terra, o planeta, como já repetimos, no braço de Órion, azul, planeta Água, para apenas que nós habitássemos. Onde estaria a grandeza de Deus? E albergando um povo que ainda é tão ignorante, não estou vos chamando de ignorante na acepção da palavra. Ignorante que dizemos é aqueles que ainda não conhecem a verdade, porque todos vós têm a centelha divina em seus corações. E esse amor que Deus nos destinou na nossa criação, permanece em nós. E é dessa forma que eu vos chamo para as reflexões. Porque quando acordamos todos os dias, sabemos, como já disse, tudo o que uma dona de casa, tudo que um trabalhador, tudo que um estudante já tem em sua agenda mental, o que deve ser feito. E eu pergunto, hoje estou assim, perguntando, porque eu quero que vocês participem comigo das minhas palavras, que elas não sejam letras mortas em seus pensamentos, porque vocês têm que sair daqui desse planeta, seja para onde formos, porque todos já ouviram falar da regeneração da Terra, e o nosso planeta, ele está ainda em provas e expiações. Creio que todos vocês já sabem, já ouviram esse termo, provas e expiações. E daí eu vos pergunto, vocês sabem por que estamos em provas e expiações? Vocês imaginam o que são provas e o que são expiações? No conforto de vossos lares, se puderem, leiam as obras. Tentem acessar até esses aparelhinhos que hoje chegam aos 4 cantos do mundo, para compreenderem, porque todos vós são irmãos pensantes, humanidade, raça humana, inteligente, dotados do mesmo DNA de Deus, assim como eu e todos aqui queremos sim edificar os nossos espíritos. Porque todos nós chegamos um dia que falamos e pensamos, Deus, por que comigo? Por que sofro tanto? Por que todas essas mazelas em minha vida e eu não consigo vencer as minhas vicissitudes? Por que eu não consigo ultrapassar as barreiras do incógnito? Por que eu não consigo ascender e perceber as coisas que o mundo ainda não me deram respostas e não darão se vocês não se estimularem aos estudos e às pesquisas? O mundo, provas e expiações, está muito mais avançado, obviamente, do que o mundo primitivo. No mundo primitivo, ainda estão nos tempos das cavernas, porque o mundo, ele gira
gira sempre fortemente para o progresso. E quando nós estamos estacionados, nós não conseguimos imprimir em nosso espírito aquilo que ainda procuramos desesperadamente, que é a felicidade. Vocês, sinto vos informar, só terão uma amostra da felicidade neste planeta, porque ainda não estamos preparados. Quantos de nós ainda somos orgulhosos, ainda enganamos, ainda mentimos? Quantos de nós ainda não colocamos em nosso espírito que precisamos sim parar, refletir e melhorar? Quantos de nós ainda permanecemos surdos, cegos e mudos? Jesus Cristo foi completamente ofendido em toda a sua caminhada na terra, e ele nunca blasfemou. Pela mente dele nunca passou nenhum desejo de revolta ou desejo de vingança. Nunca reclamou. Todos sabem o que ele disse na cruz: que o Pai perdoasse, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas hoje nós sabemos, porque as lições de Jesus nunca deixarão de estar sobre o monte de Tiberíades, onde lá ele ensinou a sua moral. E a sua moral é imorredoura. A sua moral jamais passará. E é isso que nós queremos empreender em seus futuros. Hoje, porque cada um de vocês que aqui está sentado nessas cadeiras benditas, está recebendo diante de si muito auxílio, por mais que não vejam. Os mais sensíveis e sensitivos sentem arrepios. Essas são as energias deletérias que são tiradas de vossos corpos espirituais, porque tudo se estaciona no espírito para passar para a carne. Todas as doenças são do espírito, origem do passado, porque nós já passamos por mundos primitivos, já passamos por todos os reinos da natureza. Hoje estamos como homens para refletirmos, para pensarmos, para procurarmos sermos educados, fraternos, para deixarmos o nosso orgulho bem longe do nosso espírito, para edificarmos o nosso pensamento somente com o ensinamento de Jesus Cristo. Não existe outro caminho, meus irmãos. Não existe. Por mais que muitos tentem conspurcar a obra do Senhor, posso vos garantir que não existe outro caminho. E é nesse caminho, nessa seara do Cristo, nessa igreja de Jesus, por igreja quer dizer onde muitos se concentram, aqui na casa do Senhor, edificada sobre a égide de Jesus e de nossa amorável Mãe Maria, que governa com muito amor esta casa, que possamos erguer em nosso espírito, em nossa vida, um grande átrio, com bases sólidas e fortalecidas, que nenhuma tempestade possa removê-lo. Quando vemos essas obras da antiguidade, que resistem, porque elas têm base, porque os irmãos que construíram essas bases, eles sabiam muito bem da engenharia, a porção adequada. Nós ainda não atinamos para a porção adequada de cada coisa. E voltando ao que eu havia perguntado e pedido para vocês refletirem, o que é viver num planeta de provas e expiações? Provas e expiações, ainda estamos na escola, aqui, como vocês estão hoje, com tanto carinho e amor no meu coração. Eu agradeço pelo respeito que vocês têm por esta casa e por esse momento, pelo silêncio que se faz para que todos possam ouvir. Estamos nessa casa de provas e expiações para passarmos as provas como um estudante que vai para uma escola para se alfabetizar. Porque por mais que tenham muitos irmãos com muitos diplomas, com muito estudo, ainda são infantes. Porque todo o estudo da terra não abrange o mundo dos espíritos na qualidade cristã.
muitos sabedores de muitas coisas da matéria, mas completamente desnudos, completamente analfabetos na moral cristã. E quando trazemos um questionamento desse a vocês, é para que vocês reflitam, porque um bom pai sempre chama seu filho à conversa, não é assim? Uma mãe, um pai, quando vê um filho saindo do caminho que ele sabe que é bom e justo para ele, sempre chamará os seus filhos e dará as suas orientações. E muitos ouvem, muitos são obedientes, muitos aceitam pela metade, outros viram as costas. E esses que viram as costas ainda permanecerão num planeta como esse, um planeta cheio de más intenções, um planeta que muitos, infelizmente, irmãos, ainda não abriram seus olhos para a fraternidade, para o respeito para com o próximo. Então estamos num mundo desse para aprendermos. E na palavra do Evangelho, segundo o Espiritismo, no capítulo 3, vocês podem ler sobre que há muitas moradas na casa de meu Pai. Isso Jesus escreveu na Bíblia. Mas no nosso Evangelho, Kardec deixou muito bem escrito, porque ele era um grande professor, explicando o porquê. Quando vocês se perguntarem por que de tanto sofrimento, por que eu sinto isso, por que comigo, leiam e saberão. Quando deixarmos que todo o ensinamento do Jesus, da sua moral, penetre no mais fundo do nosso ser, saberemos o porquê. Ah, meus irmãos, aqui falamos sempre o linguajar de vocês também. Quando a ficha cai, meus filhos, o barulho é grande. Aquele que encontra um cadinho só dessa luz divinal que penetra no seu coração, com certeza jamais voltará atrás. Então compreendam e não se lamuriem. Jesus nos ensinou que nós não lamentássemos, não reclamássemos, que passássemos de cabeça erguida tudo que estamos passando desde que nascemos, e nessa roda da vida, das reencarnações, quantos milênios já se passaram e nós vamos e voltamos. Quanto aprendemos, meus irmãos. E não se iludam, enquanto não modificarmos os nossos sentimentos e pensamentos, estaremos também nessa seara. Eu gostaria que vocês refletissem comigo. Quando vocês vão a uma sala de aula, vocês escolhem os cursos que vocês querem fazer, não é assim? São vários cursos. Hoje, então, abriu-se um leque muito grande. Vocês têm, e vocês podem escolher o que vocês querem ser, o que vocês querem aprender. E quando nós estamos no mundo dos espíritos, que voltamos de uma viagem, de uma estação da Terra, de uma romagem, volvemos ao mundo dos espíritos e lá simplesmente refletimos que não aprendemos a lição. Porque deixamos que todas as vicissitudes do mundo, que todas as tristezas do mundo e tudo que abala o nosso espírito fosse mais forte do que nós. Porque deixamos de imprimir os ensinamentos recebidos. E eu digo a vocês que sempre dizemos: como eu fui infantil, como eu não percebi. Eu estou há muitos lustros no mundo dos espíritos e posso vos garantir que muitos irmãos aguardam para reencarnarem, aguardam muitos anos, porque o trabalho para reencarnar é muito grande. Temos que juntar todas as pessoas que devem caminhar juntas. Temos que unir todos aqueles que se desuniram. Precisamos alimentar cada pensamento positivamente. E é como uma criança que treme as pernas
Quando chega numa sala de aula nova e não sabe nada, não imagina o que vai aprender, que professores eles terão. E eu vos digo, vocês estão agora, nesse momento da Terra, tendo os melhores professores. Porque por mais que eu já disse para vocês, que vocês estejam sentados nessas cadeiras e não vejam o mundo dos espíritos, estão envoltos por muita luz. Então aproveitem. Aproveitem os professores que estão diante de vós, vos dizendo que tudo isso passa, que todo o sofrimento um dia acaba, que todas as mazelas e vicissitudes da vida um dia se tornam um nada, porque o espírito não fica parado. O progresso é para todos, porque todos nós temos diante do Pai os mesmos olhos que nos olham com amor. E eu digo a vocês, meus amados, todos os irmãos que trabalham na seara desta casa, vos envolvem com muita alegria e muito amor, e muitos não conseguem alcançá-los, receber os seus abraços divinais, porque ainda estão com muita tristeza em seus espíritos. E eu vos digo, o mundo de terras e expiações está se encerrando nesse planeta Terra. Iniciou-se uma grande reforma de pensamentos. Hoje, muita mídia nos traz muitas informações tristes, informações de aberrações que são feitas no mundo todo, inclusive aqui no nosso Brasil. Ninguém está livre disso. Então quebrem essas correntes, quebrem esses elos. Não deixem que a fartura espiritual espargida por Jesus sobre todos vós se perca, porque todos nós somos iguais. Não existe, diante aos olhos do Pai, o mais alto ou o mais baixo, o branco ou o negro ou o amarelo. Não existe o pobre ou o rico. Existe sim o filho que busca desesperadamente e respeitosamente que a presença do Pai venha fortalecê-lo. E quando vocês fizerem isso de coração limpo e aberto, o céu se abrirá. Não diz na palavra do Mestre, nos seus ensinamentos: bata, que abrir-se-vos-á. Peça e obtereis. Mas para isso vocês têm que ter fé. E a fé é a certeza das coisas que não vemos, que não sentimos com os nossos olhos. Apenas confiamos. E quando confiamos, essa fé é do tamanho de um grão de mostarda, como disse o Mestre, falando por parábolas, para que pudéssemos entender, porque o povo na época era muito mais ignorante, nunca conseguiria compreender o que o Mestre tão sabiamente falava. Então, meus irmãos, quando vocês adentram nesta casa, quando vocês se assentam a essas cadeiras, saibam que os irmãos espirituais os acompanham desde suas casas, porque senão aqui não chegariam. Muitos anjos da guarda e guardiões trabalham, porque Deus não deixa nenhum filho sozinho, jamais. Vocês adentram nesta casa, quando vocês estiverem com a porta aberta aqui, vocês se achegarem e sentarem, procurem não ficar de conversas. Sabe por quê? Porque quando vocês se assentam aí, já tem um irmão impondo-lhe as mãos, tirando as sujidades que trazemos do nosso dia a dia, limpando os nossos pensamentos. E também muitos que se agregam aos seus espíritos para fazer com que vocês não percebam e não recebam as palavras de verdade em seus corações. E Deus nunca arrombará portas. Deus é Pai, Deus é justo e bom, e Deus não castiga. Pintaram um Deus que castigava na época de Moisés, porque o povo era muito ainda ligados às falácias, às mentiras que foram ensinados. Muitos deuses. Quando conhecemos um Deus único, somos um só. Porque todos nós somos um só. Porque pertencemos a Deus.
E quando nós declaramos que pertencemos a Deus, com certeza se ligarão a nós as mentes que assim pensam. Então eu vos digo, elevem sempre seus pensamentos quando aqui adentrarem, para que vocês possam fluir em todas as luzes fraternas e todo o magnetismo que é oferecido para vocês, para que limpem as suas auras, para que vocês estabeleçam em seus espíritos a luz que cai abundantemente nesta casa, porque aqui não falamos de outra coisa senão de Jesus, do amor que abriga e alberga o nosso coração todos os dias. Porque vocês acham que é fácil sentar-se aqui e ficar falando 1 hora, 1h30? Vocês acham que não existe uma preparação no mundo dos espíritos e da médium também? Essa médium, todas as manhãs, quando acorda, não sai do seu quarto antes de fazer as suas orações, antes de ler o Evangelho e de receber as mensagens dos irmãos, porque senão não poderia estar sentada aqui. E a maioria de vocês já disse que a conhece, porque ela faz trabalho junto com os nossos outros benditos irmãos que estão nos passes. Todos que estão aqui, desde a portaria, em todos os cantos deste lar, estão sendo albergados pela luz divinal. E todos somos médiuns. E eu já vos peço perdão e desculpas se algum dia alguém vos ofendeu por alguma palavra, por alguma atitude. Porque nós somos médiuns. Temos muitas vezes procederes que não são nossos, sentimentos que não são nossos. Então que recebamos o sentimento e os pensamentos do mais alto. Que possamos dizer, meu Deus, obrigada pela minha vida todos os dias que acordo e respiro e sinto o calor do sol ou o frio que é necessário para queimar todos os miasmas, todas as sujidades. Se vocês vissem no mundo dos espíritos, quantos animálculos, quantas formas de pensamento que vos atingem, muitas formas de pensamento. Isso é um outro assunto muito interessante e importante para vocês, porque tudo que vocês pensam produz uma energia, seja positiva ou negativa. Então, eu vos aconselho que tenham pensamentos bons. Quando alguém vos ferir, como fez Jesus, não responda. Não devolva com o mesmo grau, com a mesma intensidade, os dardos envenenados, inflamados de ódio que se achegam a vós. Porque pode saber, meus irmãos, que atrás desses dardos envenenados tem um irmão que ainda caminha na escuridão, que se sente muito feliz em agredi-los. E quando vocês se colocam à leitura do Evangelho, vocês pacificam os seus espíritos. Muitos daqui, quantos de vocês já não pararam para orar, para refletir e sentir uma emoção que verteu lágrimas espontâneas de seus olhos e vocês estavam felizes? Quantos de vocês rogaram ao Pai: socorre-me, Senhor, socorre-me em todas as minhas necessidades, me ajuda nessa dificuldade que eu estou, imprime em meu coração, Deus de amor, o teu sentimento que eleva o meu espírito, para que eu possa ser justo e correto, que eu passe pelas provas deste mundo, porque aqui na terra tudo é prova. Bem que o nome já diz, prova e expiações. Hoje vocês estão em provas, estão fazendo o seu melhor, estão estudando a matéria vida, estão estudando a matéria tristeza, desconforto, angústia, sofrimento, porque um dia plantaram tudo isso. Então é necessário que todas essas ervas daninhas, tudo aquilo que vocês não plantaram, que se achegou nas suas raízes, possam ser tiradas com muito cuidado. Porque
Porque aqui nós não queimamos, não amarramos e não expulsamos demônios, porque os demônios não existem. Demônios é uma figura. Demônios é uma palavra. Esses que chamamos de demônios são os irmãos ainda em sofrimento. Os irmãos que não compreenderam a palavra do Cristo até hoje e vivem abalroando seus espíritos, trazendo o choro e o sofrimento a todos. E não pensem que todos estão livres, porque todos nós estamos na mesma seara, no mesmo envolvimento. Fizemos muitas coisas antes de renascermos nessa roupagem de hoje. E estamos em provas. É como se você tivesse passado a vida inteira tirando aquilo do outro. Aí você aprende que não pode ficar com as coisas que não são suas. E um belo dia, alguém lhe oferece uma facilidade e você para, arrependido, diz: eu não quero mais isso para mim. Não quero mais. Eu quero ser justo, correto. Quero viver nas luzes fraternais que Jesus Cristo me ensinou. Eu vou resistir e você não faz. É uma prova que você venceu. Você nunca mais fará aquilo. Quantas coisas que dizemos, o leite já foi derramado. Depois do leite derramado, meus irmãos, não tem como pegá-lo de volta, porque em sua consciência ele já vai estar contaminado. Nós deveremos limpá-lo sem reclamar. Assim é a vida. E quando a nossa postura é dizer: sim, eu creio, eu tenho essa fé que Jesus tão lindamente, magnificamente colocou em nossos corações, porque Ele jamais, como governador deste planeta, nos abandonou e nunca nos abandonará. Junto a Jesus se achegam muitos, mas muitos servos do Senhor, de todos os orbes, porque o nosso planeta não é o único que vive, não é o único com população. A humanidade é muito grande. Se vocês tiverem um tempo, leiam o capítulo 3 do livro e entenderão. Lá explica todos os mundos em que vivemos. E como eu já havia dito, nós estamos entrando nessa regeneração desde que Jesus Cristo nasceu, paulatinamente, diuturnamente. As mudanças na Terra estão se chegando e vocês estão percebendo o quanto de coisas ruins estão acontecendo. Quanto desespero, a natureza se revoltando, os homens estão ficando cada vez mais ímpios, vivendo para si, egoístas. Isso tudo é trajetória de um final de ciclo, final de tempo. Nós estamos passando para um mundo de regeneração. O que será um mundo de regeneração? O mundo de regeneração é um mundo onde nós viveremos ainda materializados, mas com a grande diferença de que já sabemos o que é certo, discernir o certo e o errado. Já sabemos dizer não às más paixões, às influências, à negatividade, o rancor, o ódio, as mazelas de vida que nos trouxeram a esse momento de vida de provas e expiações, jamais habitarão novamente em nossos corações. Teremos uma terra onde o fraco auxiliará, será auxiliado pelo mais forte. Estaremos vivendo num mundo onde agregará o amor, a fraternidade, o envolvimento em auxiliar o nosso próximo. Não será um mundo perfeito, porque ainda é uma regeneração. E muitos que haverão de ter as bênçãos de Jesus Cristo, que autoriza a reencarnação de todos nesta terra. Aqueles que não se comportarem como um regenerado, porque a semente do mal ainda estará viva em alguns espíritos, porque muitos haverão de ter a chance e a sorte
de tentar reconstruir as suas vidas, porque Deus nos proporciona isso. Aqueles que não aproveitarem essa grande evolução de estarem no mundo melhor, regenerado, com certeza, os seus desencarnes voltarão para uma terra de provas e expiações, e quiçá a sua colheita não será ainda mais difícil. É como aquele aluno que vai para a sala de aula, gazeia a aula, não tem interesse na matéria. Ele fica sentado ali, absorvendo os pensamentos bem de longe, que estão bem longe do que o professor está dizendo. É como aquele aluno que a mãe ou o pai se esforça tanto para pagar um curso. Quantos vivem assim, tentando a melhor escola para o seu filho, e ele abandona as aulas, gazeia. E quando o diretor da escola chama, o pai não sabe o que fazer, porque o filho é revoltado. Assim é o nosso Pai. Ele nos colocou nesse planeta. E aqui estamos juntos com muitos subúrbios, muitos bairros ainda malsãos, que ainda apresentam uma população que não conhece o saneamento. Ainda tem uma população de fracos e oprimidos. Existem muitas penitenciárias. Existem muitos bairros. Imaginem assim o nosso planeta Terra. E eu creio que todos vocês podem estar hoje, nesse momento, na descrição de estudantes que estão numa sala de aula. Vocês não estão praticando por aí maldades. Estão tentando reerguer os seus espíritos. Estão tentando receber uma palavra de consolação, porque o Espiritismo é a consolação prometida por Jesus. Muitos não aceitam, mas o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, são os Espíritos iluminados como Bezerra de Menezes, que nos traz sempre nos trouxe, desde minha vida que caminhei muito com Ele, os ensinamentos de Jesus. Em um momento de minha vida, eu posso vos garantir, vi qualquer deficiência, qualquer arrogância, qualquer traço ainda de iniquidade ou de um homem velho, no Espírito bendito Bezerra de Menezes. Os olhos dele são olhos de amor, como Jesus o é para conosco. Então eu vos digo, meus filhos amados, meus irmãos queridos, que estejam sempre refletindo nas palavras, que vocês não aceitem qualquer coisa em seus corações, que vocês não aceitem palavras de derrotismo, palavras que colocam vocês no chão. Não aceitem. Coloquem-se como os filhos diletos de Deus que todos nós somos. E quando vocês perceberem que Deus é Pai, Deus é bom, e por mais sofrimento que vivamos hoje, porque também nós vivemos assistindo aos aflitos e aos caídos da terra, nós também ainda sofremos e choramos por ver tanta falta de entendimento do que Jesus nos trouxe. Muito o Espiritismo é atacado, muitos dizem que não é tarefa do Mestre, e eu vos digo, o Espiritismo redivive Jesus. O Espiritismo é Jesus na sua essência. É o Espírito Santo Consolador que Ele nos prometeu. Porque dentro, se vocês estudarem o Espiritismo, traz a explicação para tudo que passamos, para tudo que sofremos, para tudo que vivemos. E ninguém vai me convencer ao contrário, de que se estão em situações ruins, não foram vocês que a promoveram. Porque tudo é a lei de ação e reação. E a lei de amor é que governa os nossos pensamentos, e nós não estaríamos sentados, como eu disse aqui, falando do amor Jesus, sem estarmos vivendo, porque senão seríamos falsos e hipócritas. E nós servimos ao Mestre Jesus, e diante dele jamais nenhum mal, nenhuma mente ruim se estabelece, porque cairia diante do seu grande poder. E todos que aviltam a casa do Senhor, todos que aviltam seus filhos, vos trazendo pensamentos, sentimentos que não vos pertencem, são retirados pela fé. Pela fé, meus amados.
quando os irmãos vos dizem, tragam suas águas para fluidificar. É porque essas águas que vocês deixam ali, os operadores da espiritualidade com Jesus, vos trazem as medicações. Cada água tem a sua porção certa para cada problema de cada um. E o dia que vocês conseguirem compreenderem, usar a fé, pensamento positivo, que vai se curar, que vai melhorar, que esse quadro todo vai passar, vocês conseguirão influenciar ainda mais essa água, para que essa medicação se multiplique ainda com mais força. Porque você estará juntando ao remédio espiritual que recebem a fé. Nós temos uma irmã, que eu não sei se ela quer se pronunciar, nesta casa bendita. Se você quiser falar, você está à vontade, minha irmã. Pode falar alguma coisa? Posso dizer alguma coisa? Sim. Quer vir aqui, minha amada? Não tenha vergonha, nós estamos entre irmãos. Eu só peço que ela venha aqui, bem rapidamente, não precisa você se preocupar. Que a nossa irmã possa dizer o que aconteceu com ela. Nas suas palavras. Fale do seu coração, meu amor. Pode dizer. Aconteceu comigo, né? Bota aí mais pertinho. 3 operações, né? Eu achava que eu não ia sobreviver. Mas com a graça de Deus, tudo veio de mesa, né? Eu estou aqui. Na graça de Jesus. E o que a irmã tinha? Não desenvolve, está funcionando. Só que está muito distante. O que a irmã tinha, meu amor? Tinha câncer. 3 câncer. Aonde, meu anjo? Na barriga. E o que você fez para conseguir essa cura, meu anjo? Eu pedi primeiro a Jesus, né? E depois ele mesmo, né? Que daí a Maria falou, quando você entrar na sala de cirurgia, você pede para o doutor Bezerra entrar e você sair de lá. E quando eu fui entrar, assim, eu pedia para ele, doutor Bezerra Menezes, eu estou entrando, eu quero sair daqui viva. E dessa vez foi fogo, fui para CTI. Mesmo assim, permaneceu na fé, né? Na fé. Com bastante fé. Estou aqui. Agora eu fiz exame, né? Não tem mais nada. Então, meus irmãos, o que vocês acham que foi que ela... O que ela agiu? Quanto tempo você está na casa? 23 anos. 23 anos. Não é? E tem irmãos que chegam aqui num dia... Terça-feira nós também temos assistência. E muitos irmãos chegam aqui doentes. E eu pedi para a nossa querida irmã, se ela autorizava falar, se ela quisesse, ela podia se negar. Porque ela, muito feliz, entrou nos passes, contando o que havia acontecido com ela. E a gente sente uma alegria muito grande, porque muitas pessoas recebem as suas bênçãos, os seus livramentos, e não percebem, não é? No caso dela, foi uma doença que a levou para o CTI. Mas e vocês acham que quem caminhou com ela? Caminhou junto com ela, seu anjo protetor, toda essa pleiade de irmãos, os médicos, os padioleiros, os enfermeiros desta casa. Porque grandes médicos, e o médico dos médicos, Jesus, caminha com aqueles que têm fé. Hoje você está muito bem, minha querida. E nós te amamos e agradecemos a Deus por tudo o que você tem recebido. Porque você é a prova viva da fé que nós falamos. A fé que Jesus nos ensinou, porque a fé não é criação nossa. A fé é a criação do Pai. A fé é a criação de Jesus. Porque Jesus teve fé, não teve? Jesus veio para cá sabendo o que ia acontecer com ele. Ele podia dizer, não quero mais, afasta de mim realmente esse cálice. E nada aconteceria, porque os anjos desceriam para auxiliá-lo. Então essa é uma grande forma
de agradecimento a essa casa de Bezerra de Menezes. Pode se sentar, minha querida. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, viu? Obrigada, minha irmã. Palmas para Jesus, né, minha irmã? Muito obrigada. E então, meus irmãos, pedi que a nossa irmã viesse aqui, porque nós temos que mostrar a força do Pai. Temos que mostrar para aquele que está fraco, caído, oprimido, que o amor existe entre nós. E esse amor não é só para a nossa nobre irmã. Esse amor é para todos nós. E quando nós dizemos, venham à casa, façam as suas orações, imprimam em seus corações a motivação, porque Jesus Cristo é motivador. Jesus Cristo está sempre conosco. Não durmam. Abram os seus olhos, recebam com amor, com resiliência, com paciência. Eu não vou ficar falando aqui da médium, porque não tenho autorização para isso, mas ela mesma recebeu muita graça nessa casa. Recebeu muita cura, porque também chegou aqui doente. Havia madrugadas que ela saía, porque ela está me autorizando a falar, saía de casa, de madrugada, com muitas dores no estômago. Fez biópsia, fez muitos exames, estava com alguns nódulos no estômago e sofreu muito. Já chegou a um hospital grande nessa capital, com o seu coração, com batimento cardíaco a mais de 300. Alguém aguenta isso, meus irmãos? 300 batimentos por minuto. O médico disse, isso não ocorre. E o filho dela insistiu, ocorre sim, meu amado irmão. Socorra minha mãe, que ela está morrendo. Mas antes dela chegar no hospital, os irmãos faziam-na vomitar. Quando ela vomitava, ela conseguia estabelecer o seu coração mais fortemente. Os médicos podem explicar isso. Até que chegou um momento, depois de várias vezes isso, mas tudo isso também era influência espiritual para que ela não estivesse fazendo o trabalho com Jesus. Ela chegou uma noite, numa madrugada, nesse estado, no Hospital Vita. Lá o médico aplicou-lhe uma injeção no cotovelo e ela, na hora, parou com aqueles movimentos cardíacos que poderiam levá-la a óbito. Mas Deus tinha um plano para a vida dela. Como Deus tem planos para todas as nossas vidas. E todos que estão aqui sentados são filhos de Deus. E podem receber a cura, sim. A cura quando dizem sim. Eis-me aqui, Senhor. Sim, eu quero, meu Deus. Eu creio. Então não deixe que nenhuma palavra negativa diga que vocês não podem. Não deixe que ninguém diga para vocês que vocês não conseguem. Porque eu vos digo, caminho com Jesus e vos digo, vocês conseguem sim. Porque em torno de vocês existem espíritos completamente iluminados de amor, de fraternidade. Uns espíritos que querem vê-los felizes. Porque essa é a nossa grande luta, o bom combate que Paulo nos ensinou. Saulo, por que me persegues, disse Jesus a caminho de Damasco. E dali nasceu o nosso grande irmão, apóstolo de Cristo, que levou a palavra dele, mesmo após toda a perseguição que fez. Nós podemos mudar. Paulo perseguia a todos os cristãos, odiava a palavra de Jesus e foi um dos seus grandes benfeitores. Foi o que levou a todos as promessas de Jesus. E eu digo a vocês, curaremos sim todos os nossos espíritos quando estivermos albergados na luz divinal. Não existe quem possa segurar essa luz divinal. Nesta casa bendita, que estamos todos os dias, porque vocês saem daqui e os seus anjos guardiões estarão a vos proteger. Vocês não estarão sozinhos, meus irmãos. Eu digo, empreendam, façam. Por mais que não dê certo o que vocês planejam, façam novamente, não desistam. A nossa irmã está aqui há mais de 20 anos. Sobreveio
a ela essa doença porque era uma fase de provas e expiações e ela foi aprovada. Todos nós podemos ser aprovados. Que vocês estejam certos de que toda essa luz que brilha nesta casa, que vocês com os olhos materiais não conseguem ver, brilha em todos os corações. Que vocês continuem empreendendo em seus espíritos o desejo e a vontade de fazerem a grande diferença com Jesus. Que vocês continuem fazendo com que toda a tarefa divinal entre nos seus corações, pacifiquem os seus espíritos, porque estamos dentro de um lar onde falamos de amor, não de violência. Estamos dentro de uma casa fraterna onde dizemos: eis-nos aqui, Senhor, para que as nossas tarefas se estabeleçam em seus corações e que possamos de alguma forma nessa manhã de muito sol, de muito amor que esparge sobre todos vós, que nós possamos ter dito algumas palavras que entrem fundo nos seus corações, que vocês reflitam, que vocês não culpem a Deus por nada, porque nós todos somos aqueles artífices do nosso próprio destino. Somos nós que escolhemos quando nós queremos parar, quando nós queremos virar, quando nós queremos falar, cantar. Tudo isso, meus irmãos, toda a nossa vida é a nossa escolha. E não devemos atribuir a terceiros, nem a pai, nem a mãe, nem a ninguém, as vicissitudes de nossas vidas. Porque nós mesmos podemos fazer o nosso destino. E que vocês vivam como a nossa irmã bendita, na fé, mesmo sabendo, porque com certeza, teve medo da morte, mas mesmo assim, eu vos digo, se atravessarem por um deserto desse, não tenham medo, porque a morte não existe. E se vocês estão ligados a esta casa, o concerto com Deus chegará a vocês verdadeiramente e o socorro virá. Nenhum irmão fica sem socorro. Apenas aqueles que não querem recebê-lo. Aqueles que dizem: eu não quero, Deus respeita. Mas eu vos digo que não existe momento, nenhum momento de descanso dos tarefeiros de Jesus, seja nessa casa ou em todas as outras casas do Pai Celestial. Porque onde existe um irmão falando do Mestre, um ou dois, lá estaremos nós, disse o Mestre. Porque tudo é forma de pensamento, e volto a lhes dizer, a rogar a vocês, filhos benditos, modifiquem os seus pensamentos, modifiquem o que vocês acham que é tudo verdadeiro em suas mentes. Tudo o que não for de Deus, de Jesus, não é verdadeiro. É implantado em suas mentes para tirá-los do caminho certo. Não permitam, meus amados, não permitam que todos os erros e enganos cometidos até hoje perseverem. Mudem, vocês conseguem, nós vos auxiliamos. Tudo aquilo que não for bom, que não estiver bom, comecem a orar, comecem a pedir a Deus, que os seus anjos guardião vos trarão pela mão, vos auxiliarão, e nós teremos a imensa alegria, a imensa felicidade de poder albergar a todos vós nesta casa bendita. E é assim, nessas palavras, que vou colocar uma música para vocês, e peço que todos fechem os seus olhos e orem junto, como uma forma de oração, essa canção que eu vou colocar, porque essa canção pede que Jesus cure o nosso coração. E muitos de vós estão enfermos na carne, enfermos no espírito, porque ainda não empreenderam a verdade de Jesus completamente em seus corações, porque é muito difícil. Muitas são as ameaças externas, muitos são os sentimentos que ainda não se reformaram. Então eu vos peço que nos ajudem, que possamos agora, neste momento, colocarmos em nosso coração essas palavras tão belamente cantadas, que façam de uma oração.
passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto minha alma chorar junto de ti. Quiserem, podem cantar, meus filhos. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma e em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar com tua paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Meus amados, quando vocês não souberem o que dizer, quando seus corações estiverem entristecidos, quando vocês não souberem mais para onde caminhar, para onde ir, quando todas as suas esperanças se esvaírem dos seus pensamentos, do seu coração, lembre-se, coloquem uma música que fala do socorro espiritual que se achega aos nossos corações e nos cura, nos trazendo paz, nos trazendo renovo de vida, nos trazendo a qualidade que Jesus Cristo quer para os nossos viveres. É o mesmo que nós pedimos aos céus, que possa se chegar a vós nessa manhã. Não somente nessa manhã, mas em todos os dias de nossas vidas. Que possamos cumprir com o nosso grande devotamento de vida, que é viver. Viver na qualidade de Jesus é viver com o coração pronto e preparado para que as grandes mudanças do Mestre, o seu ensinamento bendito, possa ser o grande socorro que virá. Não, meus queridos,
Nós não estamos perdidos. Nós estamos dentro da seara do Cristo, dentro do coração amoroso do Pai, que nos chama todos os dias, para que possamos aquebrantar o nosso coração, para que possamos dizer: sim, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui, meu Pai. Eis-me aqui para poder dizer uma palavra de bênção, para poder dizer a vocês que são preciosos diante aos olhos de Deus, para dizer a vocês que não existe punição. O que existe é encorajamento. O que existe é escolha de vida. O que existe é um aluno que se prepara para a sala de aula, um aluno que sabe, que já leu o livro, que percebeu que tudo aquilo que Jesus nos trouxe é imorredouro. Que vocês possam orar, agradecer a Deus e pedir que Ele venha em seus corações e vos tragam a pacificação, que vos tragam a alegria de viver, que possam habitar nos seus corações todas as manhãs, quando o sol vem nos acordar, que vocês possam perceber o luar, as estrelas do infinito que nos dizem, assim como eu disse a Abraão: olha, os filhos de Deus são multiplicados neste mundo. E que os filhos de Deus possam receber a sua pacificação, o seu quinhão, porque nós estamos aqui para dizer a vocês que Deus é único, que o único Deus que existe é o Deus de amor, o Deus de fraternidade, o Deus de caridade, que alberga a todos os ímpios, a todos os pecadores, a todos os sofredores. O Deus que diz: vinde, vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Porque a jornada com Cristo Jesus é uma jornada de muita luta, sim, porque ninguém veio a esse mundo para passear. Viemos aqui, como eu já disse, veementemente para aprender. Já que vocês estão numa sala de aula, que vocês possam se comportar como alunos, que vocês não conversem diante da palavra do Senhor, que vocês sejam aqueles alunos que estão ali na frente, nas carteiras da frente da sala de aula, olhando o professor de frente, para não perder uma sílaba, uma palavra, porque a hora da prova não conseguirão lembrar da matéria se não prestarem atenção. Então eu vos digo, meus amados, que a paz de Jesus Cristo se estabeleça em vós, que vocês estejam sempre cientes de que estarão recebendo do mundo dos espíritos a qualidade de vida que somente Deus, Jesus e os irmãos abnegados no amor e na fraternidade poderão vos trazer as palavras. Não confundam suas mentes com tudo que ouvem pelo mundo. Não se confundam. Deixem que a moral do Cristo Jesus, falada no Monte de Tiberíades, permaneça viva em vós. Leiam a moral do Cristo. Leiam todas as bem-aventuranças, porque são elas o grande cerne, a grande base que envolve a nossa vida com Jesus. Porque aquele que não vive na moral do Cristo, aquele que não aceita as suas lições, não poderá ser um bom aluno. Infelizmente, na hora da prova não saberá as respostas. E o mundo dos espíritos vos aguarda. O mundo dos espíritos vos aguarda com os braços abertos. Quando vocês adentram por esse portão, muitas miríades de luzes fraternas se achegam a vós. São os caravaneiros de Maria. São os irmãos que vêm em muitas caravanas para auxiliar as tarefas, porque vocês podem estar aqui em 100, 200 pessoas, multipliquem isso por 1000 vezes mais, porque albergamos aqui um grande hospital, e dentro desse grande hospital existem as palestras, e tudo que nós fazemos aqui, nessas 4 paredes ainda pequenas, se vocês pudessem ver o tamanho que é no mundo dos espíritos. O Hospital de Bezerra de Menezes acolhe os pobres, os desvalidos e os necessitados. O Hospital de Bezerra de Menezes está para vocês como um grande e fraterno abraço do nosso Deus. Que Ele possa estender a vossa bendita mão sobre todos vós. Agora, agradeço a presença de todos vocês e vamos continuar nesse grande empreendimento de luz que recebemos, nessa agregação de paz e de amor em nossos corações. Convido-vos a fazermos uma oração de coração aberto, de olhos bem e ouvidos bem abertos. Vamos orar juntos o Pai Nosso, para que possamos
encerrar essa manhã tão maravilhosa, onde estão sendo distribuídos muitas luzes fraternas sobre as suas cabeças, que elas caiam e recaiam por todo o seu corpo espiritual, para que possa trazer a vocês, no corpo encarnado, a saúde, devolver a todos a paz de espírito e o amor, como a nossa querida irmã declarou. Do nosso coração agradecemos pela sua palavra, querida irmã. E eu sei que muitos aqui já receberam as suas curas, e os seus quinhões sempre estarão dispostos, meus queridos filhos. Eu vos convido à fraternidade com Jesus. Oremos. Oremos com todo o respeito do nosso coração e com todo o amor. A oração que o Mestre nos ensinou. Todos podem, junto comigo, por favor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, meus irmãos. Irmão Eurípides Barçanufo vos abençoa e vos entrega as minhas bênçãos que recebo do Pai Eterno para todos os seus corações. Que todos vocês sejam abençoados, iluminados no caminho que Jesus Cristo preparou com tanto amor para todos nós. A grande certeza da vida é o amor vivenciado nos ensinamentos do grande Messias. Que vocês estejam em paz, que vocês reflitam sobre as palavras aqui ouvidas, porque muito trabalhamos para que todos vocês possam aurir junto conosco a seara do Cristo Jesus, a luz que ilumina os nossos pensamentos possa iluminar a de todos vós. Que a paz de Cristo Jesus esteja convosco, que vocês vão na paz do Senhor e entregue todos os seus sentimentos, todas as suas dúvidas junto ao Mestre, porque é Ele o nosso grande remédio, o nosso grande conforto espiritual vem do Senhor. Muito obrigado. Que a paz de Jesus estabeleça-se em vós. Vão na paz de Cristo. Muito obrigado. Que assim seja. Palmas para Jesus.